Illumine faciem tuam super servum tuum, et salvum me fac. Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Vamos prosseguir estudando a obra Entre a Terra e o Céu, psicografia de Chico Xavier e ditado pelo espírito André Luiz. Continuaremos a partir do capítulo número 30, intitulado Luta por Renascer. Vamos verificar o que André Luiz tem a nos revelar sobre a reencarnação de Júlio, a relação com a sua mãe, bem como a desobsessão ocorrida entre Odila e Zulmira para que agora Júlio possa reencarnar em equilíbrio. No último estudo, vimos como a reencarnação se realiza por meio da aplicação da justiça divina, formando o feto, o corpinho, o código genético necessário para o indivíduo resgatar suas faltas ou cumprir missões na Terra. Nos narra, portanto, André Luiz. Um mês correra celere sobre os acontecimentos que vimos de narrar, quando Odila nos procurou, suplicando ajuda. Vinha triste, atormentada. Zulmira, incompreensivelmente para ela, havia contraído perigosa amidalite. Sofria muito. Por 6 dias consecutivos, informou nossa amiga inquieta, achava-se no trabalho de vigilância. Esforçara-se quanto lhe era possível por liberá-la de semelhante aborrecimento físico. Entretanto, via baldadas todas as providências. É curioso notar que Zulmira está apresentando um problema na mesma região em que Júlio sofria no plano espiritual. Para quem não se recorda, Júlio trazia uma doença no pescoço, na garganta, por conta de suas atitudes infelizes do passado. Vimos que, no plano espiritual, ainda sob forma de criança, já que foi assim que ele desencarnou, ele trazia essa enfermidade na garganta. E agora, reencarnando, e depois de todo o processo reencarnatório que estudamos no último estudo, vemos Zulmira trazendo um problema na mesma região. Vamos ver se tem alguma relação o fato de Júlio trazer esse karma, essa expiação, e se foi transmitido para sua mãezinha a problemática na mesma região. Desolada, induzira Amaro a trazer um médico, no que foi obedecida, mas o facultativo não atinava com a causa íntima da enfermidade, e, ignorando a verdadeira posição da cliente, poderia ameaçar-lhe a tarefa maternal com a aplicação de recursos impróprios. Então, havia um risco do médico aplicar uma terapêutica que poderia prejudicar inclusive Júlio, que estava reencarnando. Rogava-nos, por isso, socorro imediato. Clarencio não se delongou na assistência precisa. Era noite quando demandamos o ninho doméstico, que já se nos fizera familiar. Zulmira no leito, demorava-se em aflitiva prostração. Cabelos em desalinho, olheiras arroxeadas e faces rubras de febre. Parecia aguardar a chegada de alguém que a auxiliasse na eliminação da crise. A supuração das amígdalas poluíra-lhe o hálito e lhe impunha dores lancinantes. A pobre senhora apenas gemia, semi-sufocada, exausta. O esposo e a filha desdobravam-se em carinho, procurando reanimá-la, mas Zulmira, que deixáramos 30 dias antes, corada e bem disposta, revelava-se agora profundamente abatida. Drogas variadas alinhavam-se em prateleira próxima. Nosso instrutor examinou-as cuidadosamente e, percebendo-nos a admiração, disse comovido: Zulmira reclama nosso concurso diligente. Precisamos garantir-lhe o êxito na missão esposada. Vejam como a espiritualidade interfere quando nós temos tarefas a cumprir. Carinhosamente aplicou-lhe recursos magnéticos
detendo-se de modo particular na região do cérebro e na fenda glótica. A doente acusou melhoras imediatas. Reabilitou-se o movimento circulatório. A febre decresceu, propiciando-lhe repouso, e o sono reparador surgiu por fim, favorecendo-lhe a recuperação. Notem o poder dos bons espíritos em realizar curas. Hilário indagou sobre a causa da moléstia insidiosa, que tão violenta se apresentara, ao que Clarencio respondeu seguro. Agora Clarencio vai revelar a origem daquela problemática na fenda glótica, mesma região em que Júlio apresentava problemas. A questão é sutil, diz Clarencio. A mulher grávida, além da prestação de serviço orgânico à entidade que se reencarna, é igualmente constrangida a suportar-lhe o contato espiritual, que sempre constitui um sacrifício quando se trata de alguém com escuros débitos de consciência. Clarencio então está confirmando o que já prevíamos, de que a mãezinha está recebendo ali uma carga negativa do espírito reencarnante, seu filho, e por isso está sofrendo, não servindo apenas como uma mãe que doa do seu tempo, do seu próprio corpo, do seu código, da sua vida, mas também recebendo as influências negativas do reencarnante. A organização feminina, durante a gestação, sofre verdadeira enxertia mental. Olha que expressão interessante para o processo de gravidez. Enxertia mental. A vinculação com o reencarnante é tão profunda que influencia também na mente, no entrelaçamento dos pensamentos entre espírito reencarnante e sua mãezinha. Os pensamentos do ser que se acolhe ao santuário íntimo envolvem-na totalmente, determinando significativas alterações em seu cosmo biológico. Então, tudo que Zulmira estava passando era pela influência do reencarnante Júlio, que trazia pesados débitos em seu perispírito. O seu pensamento, portanto, era transmitido à sua mãe, envolvendo-a completamente. Se o filho é senhor de larga evolução e dono de elogiáveis qualidades morais, consegue auxiliar o campo materno, prodigalizando-lhe sublimadas emoções e convertendo a maternidade, habitualmente dolorosa, em estação de esperanças e alegrias intraduzíveis. Mas no processo de Júlio, observamos duas almas que se ajustam nas mesmas dívidas e na mesma posição evolutiva. Influenciam-se mutuamente. Olha que interessante, não é? Quando o espírito reencarnante é um ser de luz, a gravidez é tranquila, porque o espírito reencarnante transmite à sua mãezinha equilíbrio, paz, envolvimento amoroso. No caso de Júlio, porém, tanto ele quanto Zulmira traziam débitos parecidos nas mesmas áreas e por isso ambos precisavam expiar e influenciavam-se um ao outro, trazendo então esse sofrimento para Zulmira. O ministro fez longa pausa, tornando aos passes em benefício da enferma. Odila acompanhava-o, atenciosa. De todos nós, parecia ela a mais preocupada com as lições ouvidas. Identificava-se-lhe o interesse de tudo aprender, para tornar-se ali mais útil. Findos alguns instantes, Clarencio continuou. Se Zulmira atua de maneira decisiva na formação do novo veículo do menino, o menino atua vigorosamente nela, estabelecendo fenômenos perturbadores em sua constituição de mulher. Olha só que não é somente a mãe que doa ali e fornece os fluidos necessários para a formação do feto, do corpinho. Não é somente ela que doa, mas ela também recebe o que compete do reencarnante pelo envolvimento, chamado por Clarencio como enxertia mental. Como Júlio é um espírito ainda sofredor, está transmitindo perturbação à sua mãe. A permuta de impressões entre ambos é inevitável, e os padecimentos que Júlio trazia na garganta foram impressos na mente maternal, que os reproduz no corpo em que se manifesta. Então vejam que ele volta para aquela conceituação que nós vimos no último estudo,
de que a mente do espírito reencarnante influencia sobremaneira na mente da sua genitora que está o recebendo no corpo físico. A influência é constante e é recíproca. Tanto mãe quanto filho influenciam-se ambos. A corrente de troca entre mãe e filho não se circunscreve à alimentação de natureza material, estende-se ao intercâmbio constante das sensações diversas. Então a mãe não somente alimenta seu filho, enquanto na fase gestacional recebe os nutrientes, mas também há uma troca espiritual, uma troca e um intercâmbio de sensações. Os pensamentos de Zulmira guardam imensa força sobre Júlio, tanto quanto os de Júlio revelam expressivo poder sobre a nova mãezinha. Ele repete, portanto, a reciprocidade que existe. As mentes de um e de outro como que se justapõem, mantendo-se em permanente comunhão, até que a natureza complete o serviço que lhe cabe no tempo. De semelhante associação, procedem os chamados sinais de nascença. Olha, essa informação é importante, hein? Além de afirmar que há uma comunhão até que se complete o período de gravidez e a criança nasça, também há a informação de que os sinais de nascença surgem nessa época, nessa fase, nessa etapa. Transmitindo ao corpinho do filho as sensações que ele mesmo emana, é formado ali os sinais de nascença. Algumas pessoas trazem sinais por conta da sua desencarnação no passado. Por exemplo, um tiro que recebe em determinado órgão pode vir com uma marca superficial na pele, indicando o local da fratura ou do ferimento. E existem vários outros sinais de nascença também, transmitidos por conta dos traumas sofridos no passado. Certos estados íntimos da mulher alcançam de algum modo o princípio fetal, marcando-o para a existência inteira. Então é a transmissão da mãe na formação do corpinho do filho que traz essa marca de nascença. É que o trabalho da maternidade assemelha-se a delicado processo de modelagem, requisitando por isso muita cautela e harmonia para que a tarefa seja perfeita. Vejam a importância da mulher grávida ter um ambiente de paz, o apoio do esposo, da família, sem qualquer estresse ou situação traumática, porque a formação do feto é um momento importantíssimo, onde ela transmite ali as suas emoções. Ela não pode, portanto, se desequilibrar. Em seguida, o ministro, com devoção paternal, levou a efeito diversas operações magnéticas de auxílio à cavidade pélvica, afirmando a necessidade de socorro ao útero, em vista do complicado e difícil desenvolvimento de Júlio reencarnante. Então Clarencio vai interferir também na formação de Júlio, trazendo ali, certamente por meio do passe magnético, o reequilíbrio daquele menino, daquele espírito. Meu colega, avançando mais longe, talvez tentando converter aquela hora de fraternidade, tanto quanto possível em hora de estudo, recordou algumas de suas experiências médicas, acrescentando: isso nos vai recordar que Hilário é médico, não é? André Luiz e Hilário são médicos, foram médicos na Terra, e por isso traziam esses comentários também da área da medicina. Hilário então diz: é comum a verificação de exagerada sensibilidade na mulher que engravida. A transformação do sistema nervoso nessas circunstâncias é indiscutível. Toda mulher grávida passa por essa transformação, por esse aumento de sensibilidade. Muitas vezes, a gestante revela decréscimo de vivacidade mental e, não raro, enuncia propósitos da mais rematada extravagância. Há mulheres que adquirem antipatias súbitas. Outras se recolhem a fantasias tão inesperadas quanto injustificáveis. Em muitas ocasiões na Terra, perguntei a mim mesmo se a gravidez, na maioria dos casos, não acarreta temporária loucura. Então vejam a experiência de Hilário, não é? Com grávidas. Ele viu tantas mulheres grávidas mudarem seu temperamento ou terem ali as suas manias temporárias, os seus desejos,
até mesmo antipatias inexplicáveis, em que ele achou que era um período até de loucura, de tanta alteração que se dá na gravidez. O orientador sorriu e obtemperou. A explicação é muito clara. A gestante é uma criatura hipnotizada a longo prazo. No período dos 9 meses ali da gestação é como se fosse uma hipnose concentrada totalmente na formação do reencarnante, do corpinho do reencarnante. Tem o campo psíquico invadido pelas impressões e vibrações do espírito que lhe ocupa as possibilidades para o serviço de reincorporação no mundo. Vejam a influência tamanha que é do reencarnante para a mãezinha. Quando o futuro filho não se encontra suficientemente equilibrado diante da lei, e isso acontece quase sempre, a mente maternal é suscetível de registrar os mais estranhos desequilíbrios, porque a maneira de um médium estará transmitindo opiniões e sensações da entidade que a empolga. Olha que figura interessante! A gravidez é como se fosse uma mediunidade, porque o espírito reencarnante influencia até mesmo no comportamento da mãe, trazendo ali a transferência de emoções e até mesmo de personalidade. É como se fosse um espírito se comunicando por meio de um médium, mas é a mãe que recebe ali toda a influência do espírito reencarnante. Afligia-me observar, lembrou Hilário com interesse, a inopinada aversão de muitas gestantes pelos próprios maridos. É comum, não é? Mulheres terem aversão aos esposos durante a gravidez. Sim, isso ocorre sempre que um inimigo do pretérito volta à carne, a fim de resgatar débitos contraídos para com aquele que lhe servirá de pai. Interessante essa afirmação, não é? Está generalizando. Toda mãe que tem aversão pelo marido, provavelmente, o espírito reencarnante tem alguma dívida do passado com aquele pai e transmite, portanto, essa antipatia, causando uma certa aversão da esposa para com seu marido. Temos, contudo, os casos, ponderei curioso, em que na ribalta do mundo vemos filhas que foram evidentemente fortes desafetos das mães em passado remoto ou próximo, tal a animosidade que lhes caracteriza as relações. Então André Luiz contribui dizendo que também existem aversões entre mães e filhas. Reparamos que, em tais ocorrências, as filhas são muito mais afins com os pais, vivendo psiquicamente em harmoniosa associação com eles e distanciadas espiritualmente das mãezinhas, que por vezes tudo fazem debalde para quebrar as barreiras de separação. São as experiências maternais desafiadoras, em que a mãe traz ali para o ambiente doméstico, por meio da reencarnação, verdadeiras inimigas do passado. As filhinhas então se apegam aos seus pais e sentem aversão pela mãe quando há uma inimizade oriunda de outras encarnações. Em ligações dessa natureza, surgirão obstáculos à reencarnação? Indagou. Clarencio fitou-me de maneira significativa e respondeu: de modo algum. A esposa, por devotamento ao companheiro, cede facilmente à necessidade da alma que volta ao reduto doméstico para fins regeneradores. E tratando-se de alguém com intensa afinidade junto ao chefe do lar, vê-se o marido docemente impulsionado a oferecer maior coeficiente afetivo à companheira, uma vez que se sente envolvido por forças duplas de atração. Clarencio está explicando a André Luiz que o fato das inimizades serem uma constante nas reencarnações, isso não impede o processo reparador, não impede a própria reencarnação, porque deverá agir o pai de maneira a apoiar a mãe e trazer, por consequência, tudo que for necessário para que aquela reencarnação seja bem-sucedida. Sob dobrada carga de simpatia, dá muito mais de si mesmo em atenção e carinho, facilitando a tarefa maternal da mulher. Clarencio está descrevendo a função do pai, né? O dever que o pai tem em apoiar a esposa nesse momento da gravidez. Infelizmente não acontece isso com todos, nem todos os pais têm essa consciência. A elucidação clara e lógica satisfez-nos plenamente. Palestramos ainda por alguns minutos, nos quais o nosso orientador ministrou variadas instruções a Odila, habilitando-a para socorros de emergência.
regressamos edificados ao nosso círculo de trabalho comum. No entanto, depois de alguns dias, a primeira esposa do ferroviário, Amaro, tornou até nós, solicitando nova intervenção. Zulmira informou aflita. Atravessava estarrecedora crise orgânica, então Zulmira sofreu uma piora novamente. Vômitos incoercíveis perturbavam-na cruelmente. Não tolerava a mais leve alimentação. O sistema digestivo apresentava alterações profundas. O médico agia baldadamente, visto que o estômago da enferma zombava de todos os recursos. Não nos delongamos para a execução do trabalho assistencial. Revelava-se a gestante efetivamente em condições ameaçadoras. As náuseas repetidas provocavam a gradativa incursão da anemia. Clarencio, porém, submeteu-a a passes magnéticos de longo curso, prometendo que a medida se faria seguir das melhoras necessárias. Deveres diversos convocava-nos à presença em outros setores. Ainda assim, depois das despedidas, Hilário perguntou pelo motivo de semelhante fenômeno, que declarou ele, em toda a sua experiência médica na Terra, não conseguira explicar. Então, Hilário está perguntando para Clarencio sobre o motivo dos enjoos, dessa situação ali de enfermidade, de piora de Odila, aliás, de Zulmira, que trazia os aspectos de náusea, vômito e mal-estar. Hilário diz que nunca conseguiu explicar quando era médico na Terra. Estamos certos de que a ciência do porvir ajudará a mulher na defesa contra essa espécie de aborrecimento orgânico, asseverou o ministro com segurança, encontrando definições de ordem fisiológica para tais conflitos, mas, no fundo, o desequilíbrio é de essência espiritual. Então vejam que esses enjoos, o mal-estar têm origem orgânica, mas a causa real está no espírito. O organismo materno, absorvendo as emanações da entidade reencarnante, funciona como um exaustor de fluidos em desintegração. Olha só que figura interessante para tentar explicar esse processo de ligação entre mãe e filho, de entidade reencarnante com entidade que recebe como mãe o espírito. Exaustor de fluidos em desintegração. A mãe é como um filtro que vai recebendo ali os fluidos negativos para tentar converter num corpinho mais sadio na formação do corpo do reencarnante. Fluidos esses que nem sempre são aprazíveis ou facilmente suportáveis pela sensibilidade feminina. Então, é o processo ali de exaustor, atuação como exaustor, de filtro que a mãe exerce que traz esse mal-estar. Faz parte do processo de purificação, numa tentativa de trazer um corpo mais saudável para a entidade reencarnante. Daí a razão dos engulhos frequentes, de tratamento até agora muito difícil. Semelhante nota oferecia-nos valioso material de meditação. O tempo desdobrou-se semana após semana. Insistimos na visitação à residência de Amaro, de quando em quando, convocados ou não para o trabalho, até que certa manhã Odila veio até nós, com o júbilo de uma criança feliz, anunciando que o menino tornara a luz terrestre. Então Júlio finalmente nasceu. Zulmira conseguiu superar toda a dificuldade de receber um espírito em desequilíbrio. De conformidade com a aprovação da pequena família, chamar-se-ia novamente Júlio. Comungamos da sua profunda alegria, e com a solidariedade dos amigos sinceros, voltamos a abraçá-lo. Encerramos então o capítulo 30, colhendo importantes lições sobre o caso Júlio. Ele que reencarnaria novamente com o mesmo nome, trouxe problemáticas do passado que influenciou sobremaneira o corpinho de sua mãe, trazendo inclusive enfermidades a Zulmira. Aprendemos, portanto, no estudo de hoje, como há a reciprocidade entre espírito reencarnante e sua mãe, durante toda a gestação, onde os fluidos e a troca de energia entre mãe e filho fazem com que muitas vezes, quando o espírito é inferior, causem embaraços, enjoos, enfermidades no corpo da mãezinha. O fato é que o processo é purificador
e o espírito reencarnante tem uma nova oportunidade de receber um corpo sadio e, ainda, de expiar as faltas do passado para finalmente regressar à pátria espiritual anos depois, com o corpo saudável e a mente em equilíbrio. Essa é a proposta da reencarnação. Agradeço, então, a todos que nos acompanham, que possamos continuar estudando as obras de André Luiz, para que, juntos, aprendamos bastante sobre o mundo espiritual e como devemos nos portar na Terra. Que o Senhor Jesus possa abençoar a cada um, e que todos que estão em nossos pensamentos, nesse momento, possam receber as luzes do Senhor. Agradecemos, amigo Jesus, pelas oportunidades da vida, inclusive a oportunidade de aprendizado, e pedimos que o Senhor não nos deixe, apesar das nossas imperfeições e fraquezas. Pedimos, Senhor, por tua paciência, para que pouco a pouco possamos vencer nossas limitações e fraquezas e buscarmos junto a ti o caminho da salvação. Graças damos ao nosso Mestre amigo, Jesus Cristo, ao nosso Senhor Criador, Deus, nosso Pai, a Maria Santíssima, Mãe das Mães, para que abençoe todos que estão em nossos pensamentos e são alvo de nossas preocupações, bem como aqueles que precisam despertar para o bem. Graças damos, Mestre amigo, a tua luz e a tua bênção. E pedimos que os divulgadores da doutrina espírita, a equipe responsável por coordenar essa divulgação, possam nos inspirar, nos abençoar, para que tratemos dos ensinos do Evangelho de forma natural e correta. Abençoa, Mestre amigo, a todos que nos acompanham os estudos e buscam o canal também para estudar e aprender. Graças damos a ti, Mestre amigo, hoje e sempre, e que a tua luz nos envolva, nos inspire para o bem, nos purifique e nos traga a paz tão desejada. Que assim seja, graças a Deus. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.